Paz do Senhor, amados irmãos, vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 3 desse trimestre que tem por título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Essa lição que fala então hoje sobre mais um princípio de Deus para nós que estamos passando por um tempo de crise, que é o despertamento renova o altar. Nosso textual está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que nos diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18 e 30. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nossa lição bíblica em classe, ela está lá em Esdras, capítulo 3, 2 a 5 e 10 a 13. Nós vamos então nesse momento estudarmos juntos, meditarmos sobre esta lição, que tem como objetivo geral identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Um ponto importante que nós vamos frisar já agora aqui na nossa introdução é que nós vamos meditar um pouco sobre o que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto do próprio Deus. Importante que nós venhamos a entender o seguinte: o que é despertamento, e geralmente nós fazemos uma pequena confusão entre despertamento e avivamento. O que é um despertamento? Despertamento é algo que se dá de forma particular, individual. Despertamentos são aquelas coisas que nós praticávamos e deixamos de praticar, fomos esquecendo na caminhada, ou coisas que nós de fato nunca praticamos e somos despertados através da ação do Espírito Santo na nossa vida a voltar às práticas de uma forma correta, né? Ou de começarmos a praticar aquilo que em momento algum praticamos ou que de forma alguma praticamos de maneira correta. Por exemplo, uma vida de oração, né? Talvez alguém em algum momento da sua caminhada cristã deixou de ser alguém que buscava Deus em oração, alguém que era despertado a orar, alguém que estava sempre fazendo com frequência a leitura da palavra de Deus, e vem o despertamento e ele se lembra, ele é despertado, ele é chamado pelo Senhor através da ação do Espírito Santo e é despertado a voltar a praticar então a oração, a consagração, o jejum, a leitura da palavra, o estudo, a frequência aos cultos, a frequência inclusive à escola bíblica dominical, como também ele pode ser despertado em um momento da vida espiritual dele a começar uma prática que ele nunca tinha se dado conta da importância. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, em algum momento da nossa vida nós somos despertados por Deus, mais uma vez digo, pela ação do Espírito Santo, que é importantíssimo que eu tenha um dia de consagração, que eu tenha um momento de reflexão, o devocional, o momento de leitura, o momento de oração, a importância de estar na igreja. Nós vivemos nesse tempo de pandemia onde nós entendemos que não existe igreja dos desigrejados. Aí é que nós vemos mais uma vez que é impossível, nós necessitamos sim da comunhão com Deus. E avivamento, esse é o despertamento. E o avivamento, o que é o avivamento? O avivamento é quando Deus, através do Espírito Santo também, ele aviva uma nação, ele aviva uma igreja, uma cidade, um grupo. O avivamento fala de algo coletivo. Mas para que haja o avivamento é preciso haver primeiro um despertamento individual. E nós vamos falar um pouco sobre isso nesta nossa lição. Então, despertamento, algo que nós deixamos ou que nunca nos damos conta da importância de praticar e somos movidos, despertados para começarmos ou voltarmos àquelas práticas. E avivamento é um mover do Espírito Santo sobre um grupo, sobre uma igreja, sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre a igreja como um todo. Então é importante que nós venhamos a entender
lição as diferenças entre despertamento e avivamento. Mas vamos lá. O despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade de acesso a Deus, do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. É importante que nós venhamos a entender que o altar é uma figura veterotestamentária, ou seja, uma figura do Antigo Testamento. Qual é a figura do altar no Novo Testamento? A figura do altar no Novo Testamento é a cruz de Cristo, onde ele foi sacrificado por nós e nos deu uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá no Antigo Testamento, o altar ele tinha esta importância. Era ele que proporcionava ao homem a comunhão e o acesso a Deus. Os homens, a nação de Israel, ela se chegava até o altar para que Deus então falasse com eles e eles tivessem um acesso a Deus através do altar. É importante que nós venhamos entender que o holocausto ele estava sempre de contínuo, a palavra fala sobre isso lá em Êxodo 29 e 43, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então o que acontecia? Os judeus, né, eles estavam buscando essas bênçãos que advinham justamente do altar, da figura do altar. Todos os despertamentos genuínos, eles começam, né, o despertamento, ele começa com a restauração do altar. E a gente pode ver na Bíblia vários exemplos disso. O nosso próprio texto áureo que nós lemos ali fala de Elias, né, quando ele conserta o altar que estava destruído. E lá nos dias do rei Acabe, a primeira coisa que ele faz foi reparar o altar. Então, para que haja despertamento, é necessário que o nosso altar, e agora mesmo nós vivemos já no Novo Testamento, o altar ele também simboliza a nossa vida. E ele simboliza a vida de relacionamento com Deus. Vocês lembram que diz lá em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se o nosso corpo é o sacrifício, o altar é a vida de relacionamento com Deus. Como que eu vou apresentar o sacrifício se eu não tiver um altar? Então, a primeira coisa para que haja um despertamento é que este altar seja restaurado. Como é que está o seu altar? Como está o meu altar? Como está o nosso altar diante de Deus? Será que a nossa vida de relacionamento com Ele está completamente construída, estabelecida? Não está trincada? Não está destruída? Ou talvez nem altar nós tenhamos. É interessante isso. Uns têm um altar quebrado, outros têm um altar em construção, outros têm um altar que está quebrado e outros nem têm altar. Mas é importante, e esse é um dos pontos principais da nossa lição, para que haja despertamento, o primeiro passo é que o altar seja restaurado. Então que hoje eu e você possamos restaurar o nosso altar. Talvez seja a oração, talvez seja a leitura da palavra, talvez... é claro que nós estamos em período de pandemia, mas como era a sua frequência aos cultos? Como era a sua frequência à escola bíblica dominical, inclusive quando você tinha a liberdade de ir e vir? E mesmo que agora nós não tenhamos essa liberdade, como tem sido a sua participação nos trabalhos da igreja? Você tem assistido os vídeos, você tem assistido os cultos, você tem buscado se consagrar, você tem reparado seu altar diariamente com a oração, com a consagração, com o devocional, com a leitura da palavra? Você tem cuidado do altar da sua família, fazendo o seu culto doméstico? Tudo isso são ações que fazem com que o nosso altar esteja sempre cuidado, reparado, não trincado, não quebrado, não destruído. E isso é importante. Para que o despertamento venha, o altar precisa ser reparado. Quando o piedoso rei Ezequias ele assume o trono de Judá, olha o que ele faz. Ele abre as portas da casa do Senhor, ele separa a casa do Senhor, manda purificar o templo,
tirar fora toda a imundícia, tudo que estava sujando o templo. Ele manda purificar o altar. Esse também é um aspecto importante, purificar o altar. Nosso altar tem que estar puro, limpo, santo, santificado ao Senhor, para que nós possamos de fato oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, fazendo assim um culto racional, ou seja, um culto com sentido. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele faz? Ele purifica o altar, por quê? Porque o seu antecessor, o rei Acás, ele havia substituído o altar por um modelo, por uma cópia, né, lá de Damasco. Será que nós muitas vezes não queremos basear a nossa vida com Deus baseado num modelo humano, num modelo ou alicerçado no modelo de alguém, na vida de alguém, no relacionamento que o meu pai tem com Deus, no relacionamento que a minha mãe tem com Deus, no relacionamento que meus filhos têm com Deus, que o meu pastor tem com Deus? E aí nós queremos copiar isso e não erguemos o nosso altar. Achamos que Deus vai aceitar o nosso sacrifício porque o altar do meu pai é um altar de oração, porque o altar da minha mãe é um altar de consagração, porque as irmãs do círculo de oração estão com seu altar em dia, então Deus vai aceitar a minha oferta, o meu sacrifício? Não. Precisamos cuidar e santificar e substituir o altar dos outros pelo nosso altar. Nós precisamos apresentar o nosso altar ao Senhor. O que ele fez também? Quando os sacerdotes sacrificaram, então, nesse altar que foi reparado, santificado, o que aconteceu? Começou um novo cântico na casa de Deus. Nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas estão só lamentando tudo o que está acontecendo, e realmente estão acontecendo coisas horríveis. Mas Deus tem colocado em nós um cântico de louvor, um cântico de alegria. Tem tirado as nossas vestes de tristeza e colocado vestes de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o despertamento, o que ele fez? Ele levou a separação do altar, ou seja, aquele altar agora estava separado. Não era mais uma cópia do modelo de Damasco, mas era uma cópia, um altar separado, consagrado apenas e unicamente para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os judeus voltam, né, do cativeiro, eles constroem então um altar sobre as antigas bases, da maneira como mandava a lei. Ou seja, como que nós temos construído o nosso altar? Será que nosso altar está baseado naquilo que a lei de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus diz? Ou nós temos adotado modismos e pode ser qualquer tipo de altar, né? É como se um gaúcho, né, raiz, como a gente disse, né, ele se sentiria ofendido se nós oferecêssemos para ele, vamos assar a costela no forno. Ele ia achar um desrespeito, porque ele foi criado e ele aprendeu que o churrasco deve ser assado na brasa, no fogo. Assim é também, é um exemplo simples, mas assim é a nossa vida, o nosso altar com Deus. Será que nós temos aceitado que o nosso altar seja um simples micro-ondas, onde nós pegamos alguma coisa daqui e dali, só vou reaquecer? O Deus tem um alimento fresco para nos dar e nós precisamos oferecer a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável. Não um pacotinho de micro-ondas, mas nós precisamos oferecer a Deus a nossa vida santificada, em adoração a Ele, no altar dele, ou seja, num altar de relacionamento com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui. O Cristo, ele é o centro da nossa comunhão com Deus. O que é então agora a figura do altar também no Novo Testamento? Se lá no Antigo Testamento o altar era o ponto central da vida do povo de Israel, do relacionamento do povo de Israel com Deus, o ponto central do nosso relacionamento com Deus agora é Cristo. Porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas, né? Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Paulo fala sobre isso na palavra da ceia. Cristo, ele se entregou por nós. Olha, quando Paulo vai pregar, olha o que ele diz. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque todas as coisas subsistem por ele.
porque em tudo Jesus tem a preeminência. Para vós os que credes é preciosa, é a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Cristo, somente em Cristo, ele deve ser o centro do nosso relacionamento. Aleluia. Cristo é ele que agora nos leva à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo agora precisa ser o centro da comunhão. Se os judeus lá buscavam a figura do altar para ali ter a comunhão com Deus e alcançar as bênçãos de Deus, nós agora, vivendo nos tempos em que vivemos, precisamos ter em Cristo o único mediador entre Deus e o homem. Aquele que é o único e vivo caminho que ele abriu através da sua carne, quando o véu foi rasgado. Cristo, eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo precisa ser o centro da nossa vida de comunhão com Deus. É interessante que quando Jesus se oferece ali na cruz, a própria Trindade ela age para que Cristo se torne também uma forma de altar diante de Deus para que nós fôssemos favorecidos através do seu sacrifício. O Pai Celestial, o que ele faz? Ele entrega o seu próprio Filho, como fala lá em João, né, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Depois nós vemos o próprio Jesus se entregando, dando a sua vida, de quando ele diz que eu dou a minha vida. Ninguém pode tirar, mas eu dou por amor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos a ação do Espírito Santo, toda a Trindade envolvida, para que nós pudéssemos ter uma vida de comunhão com Deus e hoje nós pudéssemos oferecer a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus, que ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos a entender que nós precisamos estar em comunhão. E é interessante, irmãos, que quanto mais o nosso altar está reparado, menos lugar Satanás tem na nossa vida, menos lugar o pecado tem na nossa vida. Porque se nós estamos sempre cuidando da manutenção do nosso altar, não há espaço para rachaduras, não há espaço para rupturas, não há espaço para profanações, mas o altar está sendo cuidado, o altar está sendo reparado. Nós estamos oferecendo ofertas a Deus em contínuo, assim como era lá no Antigo Testamento. A contínua ofertas ao Senhor, contínua adoração. A nossa vida, quando o nosso altar está bem e nós estamos ali sempre adorando ao Senhor, sempre adorando, não há espaço para outras coisas, não há espaço para que o altar seja profanado, não há espaço para que o altar seja trincado, quebrado, abandonado, destruído. Não há espaço quando nós cuidamos do altar de Deus na nossa vida, da nossa vida como um altar para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É importante então que o Espírito Santo ele revela, ele ensina, ele explica o verdadeiro significado da morte de Jesus ali na cruz e o alcance do brado está consumado. Então hoje nós não precisamos sacrificar porque nós precisamos sacrificar por conta dos nossos pecados. Cristo já sacrificou pelos nossos pecados. Hoje nós oferecemos sacrifício como uma oferta agradável ao Senhor, como agradecimento, como santificação, como separados do mundo, como santificados para o Senhor, como oferta de perfume, como oferta de aroma agradável ao Senhor. E o Espírito Santo também, ele penetra todas as coisas. Quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida e o altar está reparado e aquela fumaça, aquele fogo que arde do altar está subindo até as narinas do nosso Deus, chegando a Ele como um aroma suave, não há espaço para pecado. A luz de Deus penetra em nós e onde a luz de Deus chega não há trevas. Onde o Espírito Santo penetra há real e verdadeira liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus cuide de nós, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos cuidado com as imitações. Hoje existem muitos altares, né? Vocês lembram ali eles fizeram um altar lá no tempo daquele rei que era baseado no modelo de Damasco. Quantas imitações de altares, quantas igrejas nós vemos, quantas pessoas hoje distorcendo o verdadeiro sentido de um culto, de um relacionamento com Deus, né? Baseiam o relacionamento numa troca, numa negociação, numa barganha, baseiam o relacionamento apenas na troca de bênçãos, apenas em um Deus que dá, e não numa vida de oferecer um sacrifício. Sacrificar é oferecer-se, é abrir mão. E hoje não se prega mais o evangelho
verdadeiro, né? Genuíno, onde nós abrimos mão da nossa vida terrena, carnal, dos desejos da nossa carne e lutamos, sacrificamos para ter a vida de Cristo e sermos agradáveis a Ele, para que a nossa vida possa chegar diante dele com um aroma suave e Ele possa olhar para nós e dizer: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Este é meu filho amado, minha filha amada, que me dá prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos cuidado com as imitações de altares que têm sido levantadas em muitos lugares, seja no louvor, seja na pregação, seja na motivação com que as pessoas fazem as coisas na igreja ou no reino de Deus. Que o nosso altar seja um altar restaurado, que nós sejamos despertados pelo Espírito Santo, hoje, agora, para vivermos uma vida plena, santa, justa e piedosa diante de Deus, porque só assim, a partir do momento em que o altar da comunhão com Deus é restaurado, aí sim nós poderemos viver um verdadeiro avivamento coletivo para todos, mas desde que haja um despertamento individual de cada um de nós. Eu quero te convidar a fazer um compromisso com Deus e com você, de ser despertado, de voltar às práticas genuínas do Evangelho, para que a sua vida seja um verdadeiro altar diante de Deus. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço em Cristo.